Oiê, pessoas maravilhosas! Seja bem-vindo a mais um encontro. Eu sou Bianca Barbosa. E eu sou Juliana Zanchetti e é um grande prazer recebê-las aqui no meu, no seu, no nosso Em frente a mim! Pode chegar, vizinha, pode sentar aqui com a gente, fica à vontade, porque aqui é um lugar para você se sentir livre, para ser quem verdadeiramente você é. Já segue os nossos canais, as redes sociais, @em.frenteamim e @projeto inabalavelmente. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Em Frente a Mim. Toda sexta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro marcado com uma convidada maravilhosa. E nós não podemos deixar de agradecer aqueles que acreditaram em nós. GB Online, muito obrigada. Grupo Dorani, que nos vestiu lindas, maravilhosas. Obrigada. Close. E para matar a sua fome, no caso eu já estou... Brunching Box. Olha, eu amo esse patrocínio. Esse patrocínio a gente ama. Depois a gente mostra. Eu ia mostrar Inclusive, hoje nós temos uma convidada, olha... Já que nós que somos da tem Brunching Box. Tem muitas características, tem muitos dons e muitos talentos, mas hoje, inclusive, ela é a responsável por matar a nossa fome, porque sua fome não pode esperar. Então, hoje nós temos uma convidada que é a Beth Barbosa. Seja bem-vinda, Beth. Muito obrigada. Beth. Fica à vontade, tá? Eu já estou à vontade. Já está? Estou bem à vontade. Pra quem não sabe, minha irmã, por isso que já está à vontade, Já está entendeu? se Já tem um sentindo à grau de vontade. intimidade É aqui. familiar já. Gente, finalmente convidadas. Palmas. Ê. Porque vocês já estavam cansados de ver essa gente, né? Precisávamos trazer, né? 2 horas. Por favor, se Não, gente, por favor, esse convidadas. programa não era sobre histórias de convidados, que ninguém aguenta mais ver vocês duas, né? Tá aqui, gente, Beth! Salva de palmas! E hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa realmente. Maravilhosa, realmente. Que eu tenho muito orgulho de chamar de minha irmã. E que, gente, a gente contou um pouquinho da história do programa. Foi a primeira... Eu não vou chamar de louca, não. A primeira corajosa a acreditar nos meus projetos. Ó, nós temos os apoiadores, a gente agradeceu no início, mas nós também temos aquelas que Os corajosos. Os corajosos que, né, vieram aqui ser entrevistados por nós. Então, assim, o Amigas na Fé, quando ele começou, era eu e a Beth na sala da minha casa. Amigas então, na Fé, que a gente era. contou, que tá ali, ela tá na foto? tem, ela tá na fotinha aqui, ó. Beth, será que você pegar o tá painel. boa nessa foto, amiga? Então, eu não vi antes, não me mostraram. Ela É não tava surpresa. preparada pra essa foto. A minha mãe ficou brava, disse que ela não tava legal, mas era o que a gente tinha. Ai, gente, pequenininho, tá tudo bem, não ficar bravo com a gente. Mas, Maravilhosa. Os Beth, detalhes não vão aparecer. eu quero te contar um negócio. Que antes da gente entrar num momento lindo, Ai, maravilhoso, eu você de casa já sabe, né? Só pra te avisar, você tá sendo desafiado também, tá bom? Antes da gente entrar num momento inspirador, de conhecer a sua história, a sua superação. É o que eu tô pensando. Com certeza. Eu fiz esse momento inspirado em você, Juliana, porque eu sei que o Ai, meu espírito da Deus. quinta série habita aqui. Que medo. Inspirado Não entendi. Inspirado na Ju. Sabe como se chama esse momento? Que convidado falou ser inspirado, a Ju ficou com medo. Esse é o momento do desafio do ridículo. Por quê? Para vivermos coisas extraordinárias, Beth, a gente precisa encarar o medo do ridículo. A gente tá falando de ficar em frente a mim. Então, antes de fazermos esse movimento, nós precisamos encarar o medo do ridículo. E nós vamos te desafiar. Extraordinária. A gente pode ser extraordinária, né? Acho que tudo bem, né? Olha como que funciona. Ai. Você vai escolher um desafio. Tá aqui seu post-it. Dá uma caneta. Você vai escolher o desafio. A Juliana chega a ter medo dos desafios. Ela tava tão empolgada pra esse momento e agora... Não, desanimei, porque não tá dando certo, o mico tá grande. É vergonha alheia, né? Ó, que tem fala. 2 canetas, vão escrevendo, A daí gente depois... divide, vai. eu e a Ju divide. Você já tem a ideia? Você quer Certeza que ela já tem a ideia pronta. Eu tenho Porque no muitas primeiro episódio, não sei ideias. se vocês lembram, que a ideia dela tava bem pronta e eu me lasquei. Não, né? imagina a convidada que foi pega de surpresa. Não, vai ficar tudo bem. Ó, a gente já querida. vai abrindo aqui o nosso lanchinho Aí depois a da gente... Brunch Box.
Ai, que delícia. A gente depois do desafio, né? Depois do desafio. Aí vai- nós vamos- Dependendo do desafio, pode Pode ser ser que a gente até não que consiga envolva a comer. caixinha, né? Gente, a gente podia fazer o desafio com a caixinha, né? Comendo. Eu ia Ai, gostar. Ai, Jesus. peraí, gente. Vai, quem vai dividir a caneta comigo? É ridículo. Pera Você aí. já tem? Eu não tenho uma ideia, ainda estou pensando. Eu também. Quem dá a ideia geralmente tá Quem pronto, dá né? ideia, quem ideia inventa essas coisas, já tá super pronto, como vocês podem Todas perceber. estão aqui de livre e espontânea vontade, só pra ficar bem claro, entendeu? Ninguém foi forçado a estar aqui. Inclusive, Juliana teve que fazer campanha de oração. Não, campanha de oração é forte aqui, gente, para as coisas darem certo. Calma, eu vou ter que colocar assim, ó, porque aí nem eu vou saber. Ai, gente, por que a Bianca inventou essas coisas? Do ridículo. Tem que E ser, vamos dobrar agora, tem que porque ser é algo tipo- ridículo, algo que eu faça Põe lá a bem e caneta. vocês... Você que decide. Nós vamos te dar esse... É que o ridículo é Você muito convidada, forte. Você, É um momento de... você pode todas as coisas. de desafio, digamos, É, então. porque depois É, que você você tem que- encara o ridículo, meu bem, Quantos você você perde dobrou? o medo da vida. Nossa, que profundo. Aqui, É ó, sério. reflexões. A gente começa Se na vocês precisarem de reflexão, frases para entendeu? camisetas, pode entrar em contato, tem o link na bio, tá? Gente, o link na bio chama a gente. Chama nós que a gente inventa frases profundas. Terminaram? Ó, o meu tá aqui. Você dobrou mais uma vez? Dobrei igual Eu só não aquela sei hora. se vão entender minha letra, mas... A Mas minha a Suelen também, não sabe. eu, no caso, tenho uma certa idade, né? Meu óculos não tá presente na Então, cena. faz um Vamos tempo dobrar que eu mais não uma? escrevo. Suelen, Ai, você vamos chamar consegue? a nossa produção para o sorteio, Pra, para dizer que pra foi quem não conhece, justo. Sueli Perugini, Full Produções, mais um parceiro Ai, que agradecimento acreditou. especial a Full Produções. Quem vai ser? Ai, socorro. Essa aqui? Toda vez esse medo. Ai, gente. Beth, gente, eu de tudo que eu imaginei, eu Eu já peguei sei que não leve. é o meu, pelo papel, eu acho. Toda vez é um medo. E Você já escuta, vai compartilhando com as amigas, convida as amigas para essa conversa, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma história. Não tem Olha, eu tô sininho? de olho, Não hein? tem que ativar o sininho? A gente é meio desatualizado, Sueli. É tudo muito Sueli, tem que novo. ativar o sininho? Então, ativem o sininho. Ativem o sininho. Eu gosto, entendeu? De lembrar dessas coisas que a galera dos YouTubers... Enquanto isso, a convidada tá aqui, meu Deus. Tentando- Você entendeu a letra? É Ai, o não meu. vai- não. É o Cantaram a meu. música Bom Dia, assobiando. Ah, é o Bom Dia da Fazendinha. Cara, de tudo que eu pensei, esse era o mais tranquilo. Bom Dia. Esse é o seu, né, Bianca? É, Saiu de o novo. seu de novo, Bia? As três juntas Suelen. ou individualmente? Cada uma, Não, vai. as três juntas. Não, não. O desafio foi... Saiu o meu, saiu o Trabalhar. meu. Não tá escrito ali que é trabalho Saiu o meu. individual. Vai lá, Beth, um minutinho aquela do Bom Dia, Sabe o que começa com a assobiando. convidada? Começa Ah, é. você, então. Você que deu essa ideia maravilhosa, agora... Eu não tenho mais medo do ridículo, porque a gente cantou em inglês. Se você não assistiu, já assiste lá, nós cantamos em inglês. Imédita, a gente cantou Uma imédita. vergonha, porque eu sou irmã da professora de inglês e eu não sei cantar inglês, nós cantamos em inglês. Eu então, fui depois ótima. disso. Me senti maravilhosa, porque inclusive eu sou afinada. É claro. E o meu inglês de 5 anos, Juliana só não tem uma carreira de cantora internacional por escolha, por opção. lógico, é por opção. Eu fui ótima, tenho certeza. Então vamos Como lá. agora, eu com certeza vou ser a Eu vou me melhor. preparar. Vocês querem ver? Gente, depois eu vou colocar o aparelho, eu não sei mais assoviar. Vamos lá. Agora não pode rir. Valendo? Não pode rir. Para, que senão eu não consigo assoviar rindo. Tem que ter farinha pra colocar na boca pra ficar melhor. Eu não consigo fazer o bico pra assoviar, porque essa aqui tá rindo. Eu não vou rir. Eu tô tentando parar de rir. Vai, Bianca. Se não Vai, vou eu. eu não consigo, Aí eu vou vai. começar, vocês vão Vai. ver o que é assoviar. Eu não consigo fazer nenhum som porque eu tô rindo. Vai, depois eu vou tentar de novo. Vai, valendo, Juliana. Se não fizer, acontece alguma coisa? É bom dia. Você sabe qual que é a música, né? É bom dia. Bom dia. Mas Solta na semana fazendinha. mas é assobiando. É Ela sério? ainda não entendeu. Eu falei. Eu sabia que eu ia ser mais ridículo. Ah, acabou aqui o ridículo. Vamos assim, sério. Pô, eu acho que isso aqui já O foi. ridículo acabou aqui. Sou sempre eu que vou pagar esse Vai ridículo aqui. assobiar. Eu sei que esse negócio Você foi nem feito pra tentou mim. assobiar, vai.
Sabe subir a Juliana? Vai você, Bia, agora pro paradinho. Agora Tá bom, gente, eu não sei assobiar. Ai, ai. eu não consigo fazer bem. Ah, Só, foi só bem. sopro. Agora eu consegui. Vai, Beth. O meu parece um canário Tá bem. falido. Ah, foi bem, também tá bem. Aê! Que seja um encontro Claro. extraordinário. Extraordinário, Eu que é humilhação, vem sempre pra mim. Eu né? não sei se o que a Juliana fez é considerado sumiu. Gente, mas... é um E canarinho eu não sei se cansado. ela sabe a música, mas enfim. Ó, vocês precisam entender, existe todos os tipos de canário, inclusive o cansado. Cara, é isso, entendeu? Cansado, pós-Covid, não é fácil. Agora a Os gente canarinhos vai também sofreram com a pandemia. para um momento que eu tava... Realmente a gente não conseguiria fazer um desafio, vocês viram que eu já imaginava. Tá aqui, Beth, quer falar um pouquinho? Também é uma apoiadora do nosso encontro. Vocês sempre vão ver essas caixinhas. Ou, no episódio Os passado, o cuscuz. cuscuz. A gente mostrou, né? Mostrou, mas a gente Mostramos. comeu. Olha que delícia. A gente comeu sem Pera, vocês deixa eu verem. mostrar. É verdade, a gente comeu. Nossa, Ó, hoje nós temos o quê? Uma rosquinha, tapioca e um salgado. dá pra Mas é possível personalizar, né, É Beth? possível. Pode falar se você quiser falar pro pessoal ver. O aqui que, da que nós câmera. temos aqui? É uma É um rosquinha. salgado, né? Um risole, uma rosquinha e uma tapioca doce. Eu foquei um pouquinho mais no doce, né? Porque como a gente Mas já tá nesse horário, Porque É. no caso... São várias Pensou opções, em, né? tem várias É isso. opções. E além de poder ser montado, né? Você coloca os Personalizar. itens personalizados de acordo com a sua fome no momento. Numa data especial, numa mandar data uma especial. caixinha pro crush Isso. também, ó. Tá aqui Também. a dica, tá? E nós Dá pra vamos colocar comer. até alguma coisinha diferente dentro Dá. pra fazer uma surpresa bem Dá. personalizada mesmo. né? É. Já segue também qual que é o Instagram, Beth? É brutinbox.snp. A Beth, Eu já professora vou de morder um inglês, né, pedacinho. Beth? Ela tava explicando o brunch. Brunch. A gente já tava falando errado. Eu tava falando escova? É, Como é que brunch. era? É brushing box, gente. Brush box. Escova na caixa, o que tá? não é o nosso conceito. Você que assistiu o episódio Não é o anterior, conceito, é ótimo. você que assistiu o episódio anterior e não entendeu Pra não porque ser eu propaganda Beth, enganosa, a pessoa por que- tá esperando uma escova. Por que eu cuspindo aqui? Por que eu comi cuscuz na escova na caixa e você não tava entendendo o que eu tava Pra falando? você A que não explicação. entendeu no episódio passado, que não apareceu escova nenhuma, tá tudo certo agora, tá, gente? É um lanche na caixinha. É um lanche, né? É um Nossa, brunch. gente. Diz a começa o Juliana programa. que é bilíngue, sabia, me deixou falando errado, escova na caixa, fazendo propaganda errada, né? E comendo um cuscuz, né? Vai entender. Beth, A Bia vai começar o programa, dá licença. ela tá querendo comer o doce faz hora, a gente Pois não é. deixou. Ninguém me Porque o deixou. cuscuz foi comido sem registros, né? Vocês perceberam que tinha um cuscuz aqui, depois não tinha mais. Que Beth, a gente triste. tem Só mais- uns momentos aqui no Em Frente a Mim, além do desafio do ridículo, tem mais coisas, tá? É só um começo. Antes de tudo, eu quero começar te apresentando o nosso espelho. Mágico. E você já deve ter ouvido falar de espelhos mágicos, né? Sim. Quando você fala de espelho mágico, o que vem na sua cabeça? Remete à história da Branca de Neve, Que é principalmente. espelho, espelho meu. Só que o nosso é diferente. É ele que pergunta. E eu vou entregar ele pra você. Tá preparado? Eu Flexões encarei nesse ele. mesmo. No episódio passado foi eu. De novo fui eu, entendeu? Uai. Comecei a me encarar, Mas eu também me querei. mas eu que comecei. Não caiu nessa. tá? Eu acho que Olha. a quinta série ficou pra mim mesmo. Eu parei na quinta série. Beth, a gente vai começar. Hoje a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Eu já conheço, porque desde que eu É nasci, verdade, nosso tema. a gente, oh meu Deus, nos vestimos todas Nós pensando somos no toda tema. preparada Nós no estamos tema. aprendendo, vocês vão aprendendo junto com a gente, tá bom? Porque isso aqui é tudo muito novo. Nós apresentamos convidadas, já comemos, já rimos e não falamos o tema. E o tema hoje é, ainda falando sobre mulheres ser reais. O nosso tema hoje é o início de tudo, o começo de tudo, na gestação. Quando se descobre que tem uma mulher sendo gerada. Qual que é o tema? E ainda é uma menina. É isso aí. E a Beth, além de uma mulher, também é mãe de uma menina. Tá por aqui, ó, tá? Nós Daqui a estamos pouco gravando, você é vida escuta. real. Daqui a pouco você ouve um chorinho aí, é Maitê aos fundos. Beth, eu queria muito que você pegasse esse espelho, olhasse pra esse espelho. E a nossa primeira pergunta, nossa não, que é do espelho, tá? A gente fala nossa, mas é o espelho que É faz ele que essa é mágico pergunta. aqui, viu?
Se seu espelho falasse nesse momento, você olhando para esse espelho, o que ele responderia quando eu te perguntasse e você, Beth, quem é? O espelho. Que ele Seu responderia. isso que você, esse reflexo que você está reflexo que vendo. você tá Quem a Beth é? Uma mulher em construção. Olha, gente, eu não sei se eu apresentei, eu não apresentei, mas eu tenho que falar, tá? É professora de português, inglês formada em letras, então vocês esperem frases poéticas, tá? Dá pra retirar trechos de citações. Esse nível de resposta. Eu olhei pro espelho e falei, sei lá. Eu tinha uma palavra. Essa de uma palavra. Eu olhei e falei, não sei lá. Mas eu achei ótima. Aliás, falou pouco, mas foi tão profundo. E tem tudo a ver com o nosso tema, né? A gente está falando sobre a chegada dessa mulher. E a gestação é o princípio. E já somos nós mulheres em construções. Todas nós estivemos nesse momento, né? Quando nossas mães souberam que tinha uma menina sendo gerada. Éramos nós já, mulheres, sendo construídas. Porque tem um estudo que se chama psicoembriologia, se alguém quiser pesquisar, bem interessante, que é uma linha dentro da psicanálise, que ele vai trazer que, às vezes a gente, quando gesta, todos nós aqui somos mães, por muito tempo as pessoas achavam assim, não, esse bebê nasceu uma folha em branco. Vocês já ouviram isso? Sim. Umas ideias. Da folha em branco, né? Ele estaria assim totalmente... Não tem nenhuma informação. Mas acho que já se provou o contrário. Já, né? A psicoembriologia já fala sobre isso, a neurociência já comprova isso, que desde esse movimento lá no útero, esse bebê já tem uma psique, informação. Já existem coisas sendo compartilhadas e antes disso mesmo, até mesmo nas questões genéticas, antes desse processo, né? Então nós não somos folhas em branco, já estamos em construções desde esse momento. E além disso, o que você diria mais? Além da mulher em construção, o que já tem construído? Que já tem construído? Quem é a Beth? Quem é a Beth? Se apresenta pra gente. Finge que você não conhece. Tá me vendo hoje. Eu estou muito à vontade, né? Já nos conhecemos, já conhece. mas... E eu sou daquele tipo de pessoa que quando eu tenho um amigo, a família todo dia tem que virar amigo também. Então a Juliana já acho chega que é o mal lá em casa, né? Que daí todo mundo é. E a Juliana chega lá, oi, Ju! Brincando que nem Sim, oi, Bé! Oi, Bé. A Bé que é mais fechada, tipo... Quem que é essa, gente? Eu já falo assim, já contei a vida de vocês tudinho já. É normal também. Eu faço amizade de infância ali na padaria, na fila, enquanto eu espero comprar o pão. É isso aí, entendeu? Então, Beth, finge que você não nos conhece, se apresenta também, porque existem mulheres te ouvindo hoje que querem se inspirar também na sua história e tem uma história a ser inspirada aqui. Bom, tem que olhar pro espelho? Não. Você já olhou? Já olhou? Quer olhar de novo? Porque se você quiser ficar olhando. Hoje mesmo eu estava vendo a questão da fênix. Eu gosto muito do símbolo da fênix, que é essa questão de ressurgir, né? Por isso que eu digo uma mulher em construção. E eu acho interessante essa possibilidade, porque já teve fases na minha vida que eu pensava que eu já sabia tudo sobre mim. E eu diria frases do tipo, eu sou isso. Coisas que, pra definitivas. Mim, não se alterariam mais. Talvez se definindo assim, exatamente. né? Eu sou tal coisa. Por exemplo, quando eu fiz 25 anos, porque eu tenho 32 anos, né? Não parece, mas eu tenho. Não vou comentar. Pode continuar. Não, hoje em dia acho que já parece mais. Já teve uma época que parecia mesmo. Não vou comentar sobre idade aqui nesse programa. Pra mim, deu. Entendeu? Volta no primeiro episódio que você vai entender. O porquê desse movimento aqui. Nós temos esse contrato. Ela só diria uma vez e tá dito. Nunca mais, quem quiser, foi dito no primeiro. E nunca mais você vai. Brincadeira. Brincadeira. Mas assim, quando eu fiz 25 anos, eu não sei se a Bianca lembra, eu tive uma crise existencial. Porque parecia que estava acabado. Eu estudei, me formei. Muito cedo, né, Beth? É uma questão assim, eu casei com 18 anos, então assim, já saí de casa, já entrei na universidade, já me formei, já fez um mestrado. Já fui pro mestrado e já tinha uma casa, já compramos já era concursada. Já fiz um concurso, então assim, quando eu fiz 25 anos, parece que bateu um desespero. E agora? Não tem mais nada para viver?
Foi, Você tipo assim, eu sentiu uma vivi. completude. Eu talvez. vivi muitas coisas, Muito cedo. né, de forma assim, intensa. Não, vai, tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo. E aí, quando chegou nessa idade, parecia-me que eu já tinha vivido tudo. E aí foi onde eu vivi um processo de depressão ali, né? Porque eu comecei a me questionar o que eu vou fazer da vida agora, né? Mas existia um ponto que era a maternidade, que ainda não estava completo. Só que naquele momento eu achava que não aconteceria mais pra mim, né? Eu achava assim que mediante Porque você já estava casada desde os 18. dos 18. E aí aos 25 ainda não tinha. Daí começa a se fazer exames e se descobre problemas e tal, muito difícil, quase impossível. Então, assim, eu sofri por um tempo com isso, porque ser mãe é algo que eu carrego comigo desde criança. A maternidade. Sempre com esse peso, Sempre né, foi no muito ser latente pra mim, muito, muito mesmo. Mas aí quando foi passando os anos e aquilo não aconteceu e a gente começou a investigar e os médicos, a ciência dizia que talvez houvesse a possibilidade de não acontecer, Começou a internalizar, eu né? criei uma história pra mim de que eu estava bem com isso e que não iria mais acontecer. Então, quando chegou ali, esse movimento, né, da gente criar pra si mesmo. uma história. E quando chegou aos 25 anos, então eu falei, já que essa parte não vai se concretizar, os demais eu já vivi. Então agora eu vou fazer o que da minha vida? Né, Né? essa época eu já era mãe, 25? Ainda não, né? Não. Eu já eu tava Foi com da 20. primeira. Aí eu engravidei, né? Você engravidou da É. Vitória. Ela é a mais velha de nós três, mas eu acho que eu engravidei bem nesse processo, né? Eu tava Foi vivendo esse processo, inclusive você não contou pra mim da gravidez da Vitória. Não, eu tinha muito medo, porque como ela já estava casada há um tempo, eu sabia do desejo dela de ser mãe, e eu já contei pra vocês, né? Eu não tava, ela casou, a Beth foi a única filha, que deu orgulho pro pai e pra mãe, que casou na igreja. O filho mais, a gente tem que falar, o filho mais velho, ele tem uma pressão, né, de ser o modelo. A maioria das vezes esse filho mais velho já cresce nessa pressão, a gente já conversou várias vezes sobre isso, de fazer tudo certo. Tanto que ela fala, né, ela se formou muito cedo, já foi pro mestrado, casou muito cedo, né, e casou certinho, vamos dizer assim, né, nós crescemos no ambiente religioso. E aí eu, que tinha saído de casa, que tava lá, sempre fui a mais rock and roll das três, né, engravidei, bem nesse processo, né, Beth? Engravidei e eu fiquei com muito medo de contar. Eu não quis contar pra ela porque eu sabia que poderia, e trouxe, né, Beth? Teve um movimento. Trouxe, mas ao mesmo tempo gerou uma certa mágoa também, porque a gente sempre foi muito próximo, então de assim, contar tudo, né? Eu fico aqui imaginando, porque assim, ao mesmo tempo que talvez você tenha entendido, nossa, Eu quis porque ela preservar. sei lá, me proteger desse momento, mas, pô, minha irmã não me falou, né? Deve porque ter a sido gente uma confusão. sempre teve essa proximidade de contar uma pra outra, então, mas eu também entendi ao mesmo... É bem complexo. É complexo. Foi muito difícil, eu lembro, pra nós duas, né? Foi o momento mais difícil. Quando eu descobri a gravidez da Vitória, que eu não sabia que era Vitória ainda, eu lembro que eu chorei no dia, porque era algo que eu queria. Eu lembro que eu olhei pro Rafa e falei assim, mas e a Beth? Porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, que injusto nós dois vivendo essa bagunça de vida, que nem somos casados, né? Nesse namoro enrolado. E 1 ano eu tô grávida, eu sou a mais nova, eu sou super jovem. E eles dois estavam lá num processo, assim, os dois queriam muito, né, viver isso. E eu não sabia, eu não fazia ideia de como falar. E não fazia. Ela descobriu sem querer ainda. E foi pior, né? Que eu, tipo, tava lá no 5º teste, tentando dizer que eu não estava grávida. E ela chegou e viu o teste. E eu lembro que foi bem, bem complicado, né, Ben? Então por isso que eu falo que é em construção, porque aconteceram esses momentos aí em que eu tinha que rever, não, peraí, eu ainda não sei nada sobre mim, não é isso, não era isso que eu pensava. Acho que eu preciso começar a olhar né? com outra... Eu não estou tão bem assim com essa questão quanto eu achava. Então, assim, a partir daquele momento, eu fui percebendo mais vezes esses movimentos. No começo eu me assustava muito, porque a gente cresce com essa necessidade de ter algo definido, né? Assim, essa pergunta do quem é você? Você sempre fica assim, ai meu Deus, eu sou tal coisa. Mas será? Pra quê, né? O que eu faço aqui nesse mundo? Mas será que a gente precisa disso tão certo? O que de nós é realmente imutável? O que de nós é realmente inabalável da nossa identidade? A nossa essência, né? Que é o que não muda. A gente conversou sobre isso. A nossa individualidade, né? Isso. E é difícil você se encontrar. Porque, por exemplo, a Bia que me conhece mais de perto, ela vai ver que há uma verdade nisso.
eu sempre fui muito fechada, introvertida. Tanto que assim, metida, cara fechada, isso, aquilo. Sempre fui. E o fato só ela não enxerga, por isso que ela vai reto, gente. Não vê, é você por tá isso dando. que eu- Você tá lá, oi, Beth! Ela não te. Gente, Essa é importante tocar nesse assunto. Ó, a Juliana a já Juliana pegou na aproveita. causa. A gente precisa levantar causas nesse programa. Às vezes, eu sei, todo mundo ouve isso várias vezes, mas eu preciso repetir. Às vezes, não é porque eu sou metida, eu não enxerguei você. Escolheu andar sem óculos, como agora, nesse momento. Às vezes, você precisa... Sério. Às vezes, você precisa esconder a sua idade. Aí você tira o óculos pra tentar disfarçar e não vai enxergar as pessoas. A gente não é metida. A A gente só não gente não te enxerga. viu. A gente Não Já não criaram uma Miopia, comunidade aqui, ó, tá vendo? estigmatismo. Conexões, ó. Por exemplo, você, minha amiga, que também teve Orkut, nós tínhamos comunidade. Que eram aquelas comunidades. Eu gosto de tal coisa, eu não gosto. Eu tinha essa, inclusive. Eu acho que você tá eu meio não que sou revelando metida, sua apenas idade. não te cheguei, tenho miopia, entendeu? É isso, tá explicado. Acontece com você, Beth. Por aí vocês tiraram, né, gente? Ela foi por Orkut, então eu não ia mencionar a Ai, idade gente. dela, mas enfim. Isso foi só Enfim. pra não falar de MSN, essas coisas, pra dizer que não usou. Vocês jovens que estão nos assistindo, vocês acham que tinha celular com WhatsApp? Gente, MSN. MSN no computador. A Era tremidinha, isso. a E quem tremidinha. tinha, Gente, paga tinha agora na outra, Lan porque eu não House. tô lembrando o nome aqui, mas que também é da minha época, um pouco mais antigo do Ah, que eu o acho que eu não MSN. participei disso, tá? Certeza que elas estavam nascendo. Mas assim, voltando, você tem isso, né, Beth? Não é sobre ser Não, metida. é. De Gente, eu vou repente, comer. você Na tá sem verdade, óculos. até a questão da miopia, mas assim, eu realmente era introvertida, eu tinha muito medo, eu tinha uma certa fobia social, realmente. Me levava, né? Todo lugar que eu ia, eu carregava essa daqui comigo, era meu chaveirinho. Porque ela sempre foi mais sociável, então ela ia abrindo as portas pra mim, pô, tensão na Bianca e eu ficava quietinha no meu canto. Então, assim, eu sempre cresci pensando assim, eu sou uma pessoa introvertida, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei ser legal, eu não sei ser simpática. E eu tinha isso muito definido. Até quando eu vivo o processo do luto, por exemplo, que eu me reconstruo totalmente. Ou quando eu me formo e eu vou pra sala de aula. Então, Eu ia falar, ser porque você é professora, entendeu? Então, são situações da vida que te fazem questionar. Você é assim? Ou algo aconteceu que fez com que você se tornasse essa pessoa? Já pega o seu espelho, que eu vou pegar a sua fala. Cuidado, o espelho sempre volta. Isso é importante. Deixa eu pegar aqui. Ah, Faço ideia de como essa cena ficou. Depois a gente vai descobrir se ficou bonito ou não. Tá tudo bem, gente. Mas, ó, O eu ângulo. tenho que pegar aqui as deixas e junto com essa sua fala, eu vou fazer só assim, porque senão depois eu sei fazer ele parar. É verdade, E ele essa fala é é bem... fofo, mas tem uma hora que a gente fala, chega. Isso aqui te lembra o quê? Pode Esse girar. som Esse brinquedo, Esse sonzinho. essa decoração te lembra o quê? me lembra a infância. E aí você falou algo muito interessante. Será que eu sou mesmo assim ou algo me levou a ser? Então o espelho tem mais uma pergunta pra você. Você pode fazer essa pergunta, Ju? Sim. Vai, posiciona, que o espelho ele precisa estar em Deixa frente que eu a guarde mim esse aqui. mesmo. Olha, olho nos olhos. Se nos olhe olhos. profundamente, Beth. A pessoa me... Profundamente, viu, gente? Não, por Foi nada, automático. mas Acontece, entendeu? Deu zoom. Beth, e agora? Você se lembra quem você era antes de ser quem é? Quem você era. Agora a gente precisa voltar A um menina pouquinho. Beth. Por A isso que a gente menina. pegou o brinquedinho. A menina Beth. A menina Beth. Quem foi a menina Beth? Nós somos, você viu, gente? A gente é muito gêmea. Olha lá, ó. Muito gêmeas. Rasguei. Ai, eu não, sério. Eu não aguento. A gente, Muitas- muito pra mim é gêmeas. demais. Então, na verdade, eu não tenho muita lembrança da minha infância. Inclusive, é uma questão que eu já procurei muito, eu já fiz vários cursos, já fiz várias imersões. Porque as minhas lembranças de infância, elas são bem espaçadas, com várias lacunas, digamos. Então, assim, eu lembro muito sensações.
daquela menina, de uma menina que acreditava muito no amor, num sentimento bom, digamos assim, na inocência, no olhar bom sobre o mundo, mas que houve uma certa transformação, algo muda ali, que inclusive é uma coisa com a qual eu luto contra até hoje, que é a questão da confiança, e de acreditar que realmente existe algo bom, que as pessoas são boas e que nem tudo é maldade, porque na minha leitura de mundo, há sempre primeiro aquela assim, é sempre possível vir mal dessa pessoa, por mais que aquela pessoa seja uma boa pessoa e que ela não tenha feito nada pra me mostrar aquilo. Mas eu sempre tive esse olhar, não, com certeza vai vir algo ruim, em algum momento vai vir algo ruim. Isso você traz com você hoje? E você acredita ser daquele... Hoje traz consciente, né? Como eu fui muito em busca desse autoconhecimento, hoje eu tenho um processo que é o seguinte, de não ter expectativa nenhuma. Antes eu tinha expectativa do negativo. De cara. Todas as pessoas que eu conhecia, todos os lugares que eu frequentava, tudo eu sempre pensava, vai acontecer algo ruim, vai ter algo ruim. Hoje eu tento implantar a ideia de não vou esperar nada. Se for algo ruim, vou me surpreender. Se for algo bom, também vou me surpreender. Eu tento aplicar isso porque foi uma forma que eu consegui encontrar para ir melhorando esse olhar, né? Para ir melhorando o olhar sobre o humano mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas. Até na questão, pensando na minha espiritualidade, de acreditar que existe o bem. Porque senão não tem cabimento ali, não cabe no meu mundo. Eu acho que isso é até sobre fé, né? E nessa realidade, Beth, nesse momento, né, existe essa situação, mas você consegue lembrar alguma coisa, você tem alguma lembrança da percepção que você tinha de você, quanto menina, ali no seu ambiente familiar? Hoje a gente traz esse tema do ainda é uma menina, porque a gente sabe que em muitas famílias ainda é comum, né, a gente está falando de coisas que ainda são comum. Essa chegada dessa menina não ser tão bem vista, né? Não ser tão esperada. A Juliana contou um pouquinho da história dela, que no caso dela, ela era uma menina muito esperada, mas a gente conhece também outras histórias, quando essa menina não é esperada, ou quando já é esperada, com vários discursos prontos já, sobre quem ela vai ser. A gente está falando sobre ser, né? Então essa menina já chega nesse mundo com verdades prontas sobre ela. Ela ainda nem existiu, ela ainda está sendo formada quanto ser humano em construção, mas já tem verdades ali. Você consegue lembrar alguma coisa nesse sentido? Dessa sua menina? A percepção que essa sua menina tinha desse mundo? Eu tenho uma percepção de inadequação, de sempre ser inadequada. De não pertencimento. As minhas sensações são essas. Você tem exemplos? Você consegue lembrar de algumas? Como eu disse, como eu não tenho lembranças nítidas de cenas do que acontecia mesmo, são borrões, né? Então, assim, são lembranças... Informações, só cortando aqui, se chama cortina de fumaça, né? A Beth também tem informações nessa, ela tá falando, mas ela realmente buscou autoconhecimento. E o nosso cérebro, ele protege a nossa mente para a gente não sofrer. Então, quando você que está em casa, se você por acaso também tem esse sintoma de não algum lembrar momento, de um episódio, né? tem um movimento ali que está em branco, pula, fica muito espaçado, o recomendado é você buscar um profissional. Beth já está há muito tempo nesse processo, né, Beth? Muitas memórias já vieram à tona, mas ainda assim são memórias que não são contínuas. Então, normalmente não é vai ser assim com todo mundo. Não, podem ser outras situações. Pode ser uma situação relacionada à memória, né? Várias questões. Talvez física, fisiológica. Fisiológica mesmo. E também pode sim ter uma questão de um trauma aqui. E naturalmente o nosso cérebro, ele preserva o sofrimento. E eu acho que... Eu vou me arriscar aqui. Porque nós falamos um pouco disso no primeiro episódio. E não tenha medo. Não tenha medo de acessar essas memórias. É sobre quem você é. Eu penso que pode doer, mas nós falamos pode ser libertador também. Mas pode ser extremamente libertador depois dessa dor. Então não tenha medo se de repente você não lembra de uma situação, mas você sente que você precisava. Você sabe que tem algo ali, né? Você sabe que tem algo Você ali. tinha essa sensação? Sempre tive. Você traz isso, né, das coisas que você não lembrou. Por isso que eu sempre procurei, desde muito cedo, eu sempre tive um interesse muito grande pelo funcionamento da mente humana.
Então eu A gente lia... temos mais uma amiga. Mais uma amiga vai gostar do cérebro. A formação, pra quem não sabe, ela é analista de discurso. Então, Eu sempre entenderam, Se lia. né? preparem pra nós. Gostava muito de... E justamente para tentar me entender, né? Então, assim... o que eu consegui captar desses momentos foi... Eu tenho algumas lembranças ainda bem menininha. São mais felizes, digamos assim, né? Eu ia falar sobre isso, porque é natural que ali seja uma felicidade 3 anos, plena, né? mais ou menos. E são mais específicas, assim... Lembranças com meu pai, brincando, tal, no lugar onde a gente morava, no sítio. E logo depois já pulam pra lembranças já aqui em Sinop, eu tinha 5, 6 Sim. anos, mais ou menos, né? A gente já tava morando aqui em Sinop. Mas esse espaço, eu vejo uma mudança. Se fosse fazer um filme, né, seria uma cena radiante, feliz, e ali E depois uma cena mais realmente- trágica. uma transição mais trágica. Então, assim... Então, tem essa. Então, isso traz muito do que a Beth fala sobre ela, que depois aconteceu, né? Talvez essa desconfiança, esse reservado. Por isso que a gente não deve se catalogar, né? Assim, eu sou assim. Por vezes eu estou assim. Eu estou Ou eu me assim. transformei É. por esse. Porque se você tem a lembrança dessa menina de 3 anos super feliz e radiante, é porque você não conseguiu trazer ela até aqui, de alguma forma. É como eu me sinto hoje, que foi quando eu disse assim, com os 25 anos eu pensava, não, eu sou assim, eu sou uma pessoa... as meninas sabem, eu realmente era uma pessoa pé no saco, eu era muito chata. Eu era daquele tipo que estragava o rolê de todo mundo, de fechar Vai a espalhar a cara, rodinha. de... Gente, eu tô quieta, porque assim, ela é minha irmã, então é melhor deixar ela contar, entendeu? Eu acho melhor eu ficar. Já que ela falou, né? Já que a história E é eu- sua, né? Ela quis contar, ela E é eu fico por aqui, convidada. porque de repente. É né? por isso que a Ju está sentada No estrategicamente meio, não no sei meio. se vocês perceberam que eu tô aqui no meio pra que nada aconteça Mas e esse programa nós não de éramos- acontecer. Nós não éramos as irmãs que brigavam. Não. Era eu e a B. Eu e a Beth, nós éramos as irmãs que se defendiam até o fim. Apanhava por causa dela, tá? Ficou escondendo a mordinha. Eu apanhei já. Com a minha filha. Beth. A filha dela tá chorando. Voltamos. Precisamos dar uma pausa, que a vida é real, maternidade real, mulheres reais. A Maitê tava chorando, né, Beth? A gente parou um pouquinho, socorreu. Socorrendo. Deu aquele grito de socorro pra rede de apoio. A mãe volta, ela volta meio balançada. É que a mãe tava falando aqui, o vídeo já tava lá fora, nem lembro mais. E assim, eu falando com ela, né, e lembrando da minha época, dos meus pequenos, falando, gente, eu não estaria concentrada. Aí eu peguei e fiz bem assim, ó. Aí a gente podia... Aí eu não sabia, entendeu? A gente podia dar uma parada ou não. Eu enfim. também, eu tava aqui. Sabe, vocês fizeram lembrar? Você lembra quando eu fui fazer um treinamento? Que o Davi tinha 2 mesinhos e não podia. É imersivo, né? E eu ouvia ele chorando e não podia sair da imersão. E aí eu ficava assim, né? Aí daqui a pouco eu levantei, o rapaz entrou bem na minha frente e falou assim: você não pode sair da imersão. Eu falei assim: ó, você me dá licença que eu sei o que é importante pra mim. Gente, na imersão. na imersão. Não é normal. Porque ele tinha 2 mesinhos e era exatamente o momento. Você tá aqui e você tá ouvindo a criança chorar, você fala, ele precisa de mim. Ele tá precisando do peito. Ele tá precisando... Sobre o que a gente tava falando, gente? Eu tava. Já tava todo mundo no aham. Todo mundo tava Todo mundo no que aham. ouvindo Era a um criança daqui, chorar. outro de lá, e a criança chorando. Acho que tem esse botãozinho na cabeça das mães, né? Tem, e assim, ó. E é uma simbiose real, né? E aí, o que a gente fala, né, sobre... Nós falamos também no primeiro episódio sobre conexão, né? Uma vez mãe, a gente é uma coisa só, né? Então, assim, a cria da outra tá chorando, mas você se incomoda Porque a você gente já lembra passou, da época que é. você também passou isso. E, cara, não tem o que fazer. Você tem que fazer uma Você pausa tem ou tirar a cria, pelo menos de perto. Porque aí você consegue continuar, né? Mas E- a cabeça fica lá. Que nem agora eu tô aqui, meu Deus. Será que Será que acalmou? Tudo bem. Você tá com a avó. A avó Ah. criou 3 filhos. São bons resultados. Né? Eu acho que... Assim, eu acho que tá tudo bem. Tá bem, tá em boas mãos. E falar em maternidade, você tava trazendo pra gente esse seu movimento, né? A gente tava falando da menina Beth, mas que você sempre teve muito esse sonho de ser mãe, você casa jovem, e aí você passa esse movimento do não ter esse filho, mas tem outras realizações profissionalmente, né? De ter sua casa, muito jovem. E você citou sobre o luto, né, Ju? Você trouxe esse movimento e ainda precisei passar pelo luto, e aí a gente quer saber um pouquinho desse luto. É só pegando um gancho do que a Bianca falou. E o interessante desse processo
da maternidade, mas você teve tantas realizações, né? E existe uma cobrança. Inclusive, a gente estava comentando agora, eu escrevi um livro, ainda não lancei. Eu coloco muito desse sentimento de cobrança que tem ali, porque, você casou. Quando você encontra as pessoas, é a primeira coisa. E os filhos? E os filhos? E os filhos? Verdade. E assim, nós vivemos um movimento hoje em que é opcional. A mulher, ela tem essa liberdade da escolha. De quando, de planejar, né? Se vai ter ou não, eu trouxe isso, né, no outro episódio. A gente respeitar também esses movimentos, né? Só que eu acredito assim, é complexo, mesmo que seja uma opção da mulher, eu acho que é complexo responder. Porque no meu caso não era uma opção. Era porque eu realmente não conseguia. Mas era um assunto muito delicado. Eu ia falar, muito íntimo, né? Como que as pessoas param e te perguntam assim, e os filhos? Aí você fala, então, eu tenho uma questão, muito pessoal, é muito saúde, pessoal. O meu companheiro também tem, então a gente não consegue fazer filhos. Então, assim, e era algo que eu constantemente ouvia. E até que chegou um ponto em que eu me perguntava assim, será que eu quero mesmo ser mãe? Ou é a pressão? Ou é porque todo mundo fica achando que eu tenho que ser mãe? Então teve um momento que teve essa confusão na minha cabeça. Inclusive a gente estava comentando de como a filha mais nova, que foi a Bianca, engravidou primeiro. E quando isso aconteceu, eu realmente cheguei a uma conclusão de que existia um certo peso em mim, de ser a filha mais velha, e ter de casado, ter né, casado, cedo. E eu deveria ter dado um neto, porque o meu pai, ele foi pai já de mais idade, 30 e poucos anos. 43 no meu caso. Né? Quando a Bianca nasceu, o meu pai já tinha 43 anos, então ele já era uma pessoa que tinha uma idade avançada. E quando aconteceu isso, inclusive eu estava na terapia, eu fiz uma sessão e eu descobri que sim, eu queria ser mãe, mas muito daquilo que me fazia sofrer era essa cobrança de que eu tinha que ser dar esse mãe. Filho. Eu tinha que, porque era como se eu estivesse incompleta por ainda não ter tido um filho. Então, assim, eu vivi esse momento também de confusão, de olhar pra mim mesma e falar, será que eu quero mesmo ser mãe? Ou é só porque eu quero preencher isso pros meus pais? Ou porque eu quero preencher isso pra sociedade? Porque é o lógico, já que eu casei, eu tenho que ter filhos. E tinha um sofrimento, né? Eu vou falar agora como irmã mesmo, não mais como apresentadora aqui. A Beth falando assim, tô trazendo isso pra nossa reflexão, tá? É um movimento muito doloroso, porque eu acompanhei, eu estive ali. E era muito sofrido. Eu lembro de toda vez que chegava próximos períodos menstruais, né, Beth? Tinha um luto, todo mês tinha um luto. Então, essa mãe tentante, se você tem uma experiência de uma mãe tentante, ou seja, por questões de doença, ou por outras questões, acolha, porque realmente todo mês era um luto. Todo mês era um sofrimento. Ia se aproximando. E o nosso corpo, o nosso cérebro, não sei, ele nos engana. E aí o sofrimento ali fica pior. Porque quanto mais ansiosa você fica, mais tem um atraso. Mais não vem... Da menstruação, né? Aí ficava naquele anseio, então não foi. E quando não era, nossa... E aí juntava o fato de que tem a endometriose, que já é um sofrimento físico enorme. Nossa, assim, foi um período que realmente eu sofri tanto que isso culminou em... Eu somatizei, né? Foi a época que eu fui afastada do trabalho. E aí eu perdi a Vitória bem nesse período, né? Tive que ser afastada, porque aquilo começou a somatizar. Eu tinha urticárias, alergias emocionais por conta não explicadas, provavelmente fisiologicamente. Não, fiz todos os exames. Assim, ó, o corpo respondendo, então a gente vê ali reações a somatização. físicas, somatização, e aí vem pro corpo. Mas a nível mental, né, Beth, a questão que você trouxe, eu tô presa ali ainda nessa questão da identidade. Olha o que é o ser mulher em todos os aspectos, né? Vamos pra esse. Você começou a se questionar de um desejo que você tinha de tanta pressão, né? E não só de fora, muitas vezes da gente mesmo. Quantas vezes talvez você mesmo criou dentro de você essa expectativa muito grande, no intuito de agradar, talvez, né? E aí aquilo a nível... Você se questionou enquanto mulher, enquanto gosto, enquanto quem você era. E a Beth ela trouxe a frase que a gente comentou lá no primeiro dia, do me sentir incompleto, porque a gente cresce ouvindo essas verdades do não, a mulher de verdade é porque uma mulher, e aí
Às vezes o meu ser mulher não compreende, batendo aqui no microfone, o meu ser mulher não compreende isso que estão esperando de mim, que era o que acontecia. E aí você se sente incompleta. A gente tava falando de infelicidade, lembra? Isso. As mulheres, elas lideram o ranking de ansiedade e depressão, e não é Brasil. Isso é a nível nível mundial. mundo, é. É assustador esse quadro. E a gente tá trazendo aqui realidade sobre isso, né? Quando eu falei assim Essa que é uma das questões que faz Sim. esse número cada vez aumentar. essas pressões, esses padrões, a menina muito nova ainda já tem que se encaixar. Quando eu falei aqui do que eu perdi a Vitória, porque a Beth ela chegou nesse momento mental, eu ouso dizer que ela sofreu mais do que eu. De verdade, gente. Eu era mãe, mas ela sofreu mais, porque parecia que ela também tinha perdido, ela já estava nesse movimento, e ela começou, né? Você começou a ter você lembra que você começou a ter uns quadros assim de pânico, né? Pânico muito grande. O Eu acho falecimento que da já Vitória já existia um episódio, me então. desestruturou demais. Demais mesmo, assim. Eu tinha crises. A Bia, quantas vezes me pegou no meio da rua, porque eu saía assim, dava um... É sério. E você perde a Vitória primeiro, e depois você vive um luto. Desculpa. Tem a Tem uma Eu também. diferença de 3 anos, né, Beth? No movimento de perder a Vitória, Vitória e você... para o seu luto foi o teu esposo, Beth, é isso? Uhum. E aí, Eu casei muito nova, como eu já disse, e tudo isso contribui para essa mulher em construção, né? Porque eu tive uma... Gente, Respira. entrou alguma coisa aqui. Eu tive uma criação, digamos assim, vocês perguntaram da questão da identidade. Então, eu tive uma criação assim, eu sempre fui muito inteligente. Então, na escola, eu sempre me dei muito bem. Sempre fui destaque, sempre consegui aprender muitas coisas. Mas eu digo que emocionalmente, eu não tive a oportunidade de me desenvolver. Por quê? Eu vim de uma criação muito rígida. Os meus pais tinham todo um cuidado ali. Então, assim, eu não sabia interagir socialmente, eu não sabia como me sair no mundo real. E eu me caso nessa situação. Porque eu achava que eu era madura. Então, com uma imaturidade Emocional. Emocional. Na verdade, acho que aos 18. A gente comentou um pouquinho sobre isso no outro Contamos episódio. da nossa história aos 18. Onde a gente tava? Num conflito danado. Eu acho que se a gente... Eu fico pensando, será que eu casando ali? Não sei. Você vê como é. Eu lembro, eu tava até pensando nisso ontem, eu acho. Eu lembro muito da minha mãe me dando conselho na cozinha. Um dia que teve um almoço, uma tia minha. Olha, pensa bem, nossa, o que essas mulheres estão falando, né? Elas não Eu sei sabem. muito bem, Eu eu sei vou muito conquistar. bem. O meu era eu vou conquistar o mundo, né? Eu sei muito bem o que Eu eu sou tô uma mulher bem fazendo. resolvida. Eu sou mulher, né? Então, assim, aí eu vou pra esse casamento totalmente despreparada. Eu não sabia nada, literalmente, do mundo. Eu não sabia viver, eu não sabia ir num banco. Eu não sabia ir ao banco fazer nada. Eu não sabia sacar dinheiro, eu não sabia usar o caixa eletrônico. Nós fomos criados numa bolha, né? Nós fomos criados, assim, ali, numa redoma. Então, assim, a gente não tinha esse movimento. De vivência mesmo. Até porque meus pais, eles não frequentavam. Tipo assim, eles ainda tinham uma visão muito retrógrada, eu acho, de como viver a vida. Então, a gente não teve essa possibilidade. Nunca tinha viajado, não conhecia outros lugares. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me sentia muito preparada, porque eu era muito inteligente, porque eu lia, porque não sei o quê. Então, assim, eu tinha um olhar... É diferente o aprendizado da vivência. Tinha o teórico, né, Beth? Tinha muito do teórico. E aí é onde eu entro nessa realidade de um casamento sem estar preparada, né? Com uma pessoa que vinha de uma viuvez recente. Então, assim... ele havia perdido a esposa. Então, ainda estava... Hoje, eu olho pra trás e eu consigo identificar que ele ainda estava na fase do luto. Porque você viveu e falou, poxa, era isso que ele passava. Era isso que a pessoa estava vivendo. Então, assim, olhando de fora, totalmente inadequado, né? Uma criança, uma menina sem experiência, um homem passando um luto. Então, assim... Ali foi uma ruptura muito grande, foi uma ruptura enorme, porque assim, eu saio do meu contexto familiar, sou jogada nesse mundo, ao mesmo tempo... Da mulher casada numa outra realidade. Porque aqui a gente tem, eu peço licença pra falar da questão da religiosidade, porque você tinha que casar, ou você casava, ou você ia cair
você ia errar. Então Pra era quem não melhor... sabe o que é cair nas igrejas mais rígidas, é transar com outra pessoa fora do casamento. Então é você ter cair, é relações. tratado assim. Então você E tem começa muitos a namorar. tabus sobre sexualidade. A gente tem. Hoje não, acho que hoje a gente já mudou um pouquinho, mas nós crescemos assim. Não podia, nem a palavra sexo, né? Não podia falar. Vixe, pecado. Nós tínhamos ainda informação, porque nós líamos muito, nós líamos escondidos, inclusive, né, Beth? Mas Eu tinha não o teórico, sou, né? é A assim, prática. Eu não sou contra a ideia de, inclusive ao trabalhar com jovens na igreja, depois, né? Sim, eu sou a favor dessa ideia de manter uma mentalidade de uma exclusividade, sim, do jovem se preparar para não se entregar Da também, preservação, né? você fala, né? Uma preservação do corpo. Também. Do corpo pro matrimônio? Pro Acho que todos nós matrimônio. defendemos isso, né? Só que assim, a forma como isso era feito e é ainda é conduzido. feito até É hoje, isso. A forma como é conduzida essa ideia, né? É. Era numa bolha, assim, Essa no meio palavra. é uma de obrigação. medo, né? Isso, é. de Ou quase você medo. faz, é uma escolha. Eu me imagino uma criança Ou praticamente. isso, ou isso, sem nenhuma explicação. sem nenhuma É isso, explicação. né? Eu acho. Casamentos muito rápidos, que eu lembro que foi. Eu lembro do seu caso, né? E nós, como irmãs mais novas, a gente foi muito diferente, porque a gente viu acontecer e falando assim, com a Eu gente acho que não ainda vai tem fazer. isso na minha identidade, de ser a irmã mais velha, né? A gente teve um irmão, a minha mãe teve uma gestação antes, mas assim, de vivência, eu sou a filha mais velha. Então, assim, eu vejo, por exemplo, por que eu me via muito mais uma identidade rígida? Porque eu não podia me permitir a ser livre como as meninas eram. E isso, eu tinha uma sensação de inveja boa que nem os outros, né? Eu queria muito ser livre, eu queria ser como elas. Eu olhava a Bianca mesmo assim, nossa, cara, eu gostaria de poder ser assim. Mas o dever da filha mais velha, além de ser mais velha, ser mulher, né? Então, assim, desde muito pequena você assume as responsabilidades de uma mulher na casa, porque eu acredito que é diferente se eu fosse um filho homem, eu não teria esse peso dessa responsabilidade. A gente ouviu muito isso, né? A gente ouvia muito isso. Muito. Então, assim, a gente cresce num contexto em que se queria filhos homens e não se tinha. Então, assim, né, nós éramos todas mulheres. Então, a gente já ouviu muitas vezes que a gente não servia pra nada, né? Então, o mínimo que tinha que fazer era limpar a casa direito, lavar a louça E quando chegasse nesse momento, ali aos 18, casasse. Não se espera outra coisa. Eu quero isso, trazer um então. recorte social. Aqui a gente tem de tudo um pouco, tá? A gente tem desafio do ridículo, a gente tem informação de todos os tipos. E isso que a Beth está falando é muito complexo e profundo, tá? Isso aqui é um recorte que a gente tem hoje ainda, mas historicamente isso começa a acontecer lá atrás, nas primeiras sociedades, quando as filhas mulheres não têm condição de produzir riqueza, né? Porque elas não tinham força para fazer o arado, então passa-se a esperar filhos homens, porque entendi, se esses filhos homens chegam, significa que as minhas propriedades vão aumentar. É quando o ser humano começa a ter a ideia de acúmulo de riqueza. É daí que começa essa expectativa do filho homem. E aí isso foi repetindo, porque esse filho homem se torna herdeiro, esse filho homem é o que vai prover. E hoje, de uma forma assim, que às vezes a gente não busca as origens, a gente ainda repete muita coisa. Crença é isso. Quando a gente vai repetindo crenças, a gente não questiona essas crenças e vão repetindo. E aqui, né, nós vivemos um recorte dessa realidade. Independente do momento que a gente vive, a gente traz isso de forma implícita dentro de nós, né, enquanto sociedade que veio se Porque a gente não é o papel branco. Lembra que a gente falou no começo? Nós não somos esse papel branco. Essas informações, quantas vezes nós estamos aqui e repetimos coisas na nossa vida falando, caramba, fiz isso, falei isso, eu pensei isso. É um processo de construção eterno. E é tão assim que se você não para esse momento de questionamento, vamos trazer, por exemplo, a nossa realidade. Essa ideia, essa ideologia, ela se iniciou com vias à riqueza. A riqueza. Tá, mas e aí nossa família pobre, digamos, né? Era o trabalho. Então, assim, a ideia que se tinha se for homem, vai trabalhar e vai trazer dinheiro. Também riqueza. Entendeu? Só muda o contexto social. O contexto social, acho que o momento histórico eu ia falar. Tanto que eu acho que se lá atrás você perguntasse para essa família, mas por que, né, tem que ser menino? Eu acho que eles até falariam, não, porque o varão, ele é forte para trabalhar no arado. Hoje, eu acho que se você a perguntasse, a resposta nem vem, porque eu acho que é tão implícito que nem o próprio pai e mãe sabem muito bem responder. Não é consciente. Por isso que a gente está falando, esses processos não são conscientes.
não são Que conscientes. é o que desses eu acho que é o processos. que tem a ver com o tema da nossa conversa, que é, tá, E é ainda é uma menina. menina. Aí E se ainda você, é uma talvez menina, se você é. pare e pergunte pra esses pais, tá, mas e por quê? Mas por É uma que você menina, não mas gostou de não ser gostou? menina? Por quê? Ele não vai dar uma resposta, Ah, vamos, né? vamos Uma chegar na sua resposta, história. não Que nós tem uma temos uma resposta, história. né? É, exatamente. Vamos lá, vamos chegar na sua história. Então, assim, eu venho desse contexto, estou falando da minha identidade, né? De irmã mais velha, então, assim, desde muito cedo. Por que quando chega nesse momento eu me questiono se eu realmente queria ser mãe? Ou se era porque Sei lá, eu tinha pressão. colocado essa pressão sobre mim, de que eu tinha que ser mãe. Porque desde muito cedo foi me dada a responsabilidade. Responsabilidade De de cuidar das casar. irmãs, de cuidar da casa e de ser O esse exemplo. exemplo, de ser essa mulher. Só que ao mesmo tempo, a gente teve uma mãe que ela tinha um movimento. É muito interessante. A minha mãe fazia um trabalho de formiguinha, infiltração. de infiltração. Porque ao mesmo tempo que ela vem desse olhar da religiosidade, fala assim, tem que casar. Ao mesmo tempo ela soltava umas Trás, frases assim. assim, não dependa, estude, seja alguém na vida, entendeu? Então assim, ela dava um jeito de Isso se burlar. concentrava na mesma pessoa, porque na minha casa existia essas duas figuras, né? Porque meu pai era essa pessoa e a minha mãe já me puxava pro outro lado. Não, vamos ser a mocinha, e aqui meu pai não, vamos ser alguém, porque ser alguém não podia ser essa mulher, né? E vocês na mesma figura tinham esses dois movimentos. Era interessante, eu falava assim, minha Um mãe, pouco conflituoso, mas a minha né? mãe Não quer deve- o quê? Ela quer que eu Afinal de contas, né? Eu acho que isso traz muito esse movimento. Afinal de contas, ela quer que eu seja quem? Que eu não tô Não tô entendendo. entendendo, seja mais clara. E olha como a gente cede, né? Eu acho que todo ser humano de alguma forma, mas a mulher, ela tem essa tendência. Tem. Não, eu vou ceder aqui, eu vou ceder ali, a gente se perde às vezes por pouco, né? Por pouca Porque coisa, é. por pouca coisa você perdeu sua identidade. E eu acho muito interessante esse trabalho da minha mãe. Só que havia um certo medo, porque quando, por exemplo, eu decido casar com 17 anos, eu fui colocada contra a parede, né? Ou você casa. Eu ia falar isso. Da pressa, né? Não se podia namorar, assim, É. conhecer. Se você tinha 6 meses namorando alguém, já começava, né? Eu acredito que a intenção ali era ter me feito desistir, mas eu já tava num movimento de querer essa Sair. liberdade, de querer sair de casa, de entender que, nossa, aquela criação ali talvez me cerceava um pouco, eu não tinha toda essa liberdade. Então acontece que nesse momento, para a minha identidade, só existia esses dois caminhos. Ou eu ficava em casa ou eu casava, porque a minha passagem de saída era o casamento. Eu não tinha uma visão assim, como as meninas já tiveram. Vou sair de casa e vou morar sozinha. Eu tô me preparando pra isso. Não, a sua não, Né? você não tinha Vou essa trabalhar e possibilidade. vou ser É. independente. Então, assim, vejo como uma diferença pouca de anos. É. E nós temos 5 anos só de diferença. Mas como as crenças, Elas mudam. elas são tão mais fortes, por exemplo, em quem veio primeiro. No Porque filme mais você não tem velho. o irmão mais velho, ele não tem uma referência. Não. Eu já vi acontecendo com ela. Exato. Então, a minha forma de pensar, a minha construção quanto pessoa já era vendo a Baseado dinâmica no que acontecia. que ia acontecer com ali. ela e com a outra. E ela não tinha referência nenhuma. Ela foi a primeira, é o Eu fui a teste. primeira. O filho mais velho é o teste. É o né? teste. É, tanto que realmente você casa, então, né, como você disse, nesse conflito aos 18 anos e chega aos 25 ali pensando. E agora quem sou eu e daqui quem pra sou frente? eu? Exatamente. Porque, e aí, quando eu decido casar, que é o que eu ia falar, o movimento da minha mãe, houve uma mágoa muito grande da parte dela, porque ela não esperava que eu seguisse esse caminho. Ela sempre me incentivou a estudar. Então, Olha só. quando eu escolhi, eu optei pelo casamento na minha cabeça, minha liberdade, pra ela foi, eu não acredito que ela vai entrar nessa prisão. Eu sinto, e ela né? viu que ela- talvez eu porque vi Porque ela de uma realmente forma. viveu, ela não pôde, a nossa mãe não pôde estudar por muito tempo, né? Nosso pai era 20 anos mais velho. Hoje é uma outra realidade, ela Hoje, estudou, é. mas ela viveu, ela Hoje teve o que meu pai, abandonar. ele é uma pessoa muito evoluída, Muito mas diferente. ali ele repetia o que ele aprendeu. E É. sendo ele muito mais velho do que minha mãe, imagine como era Como na época dele. nordestino, né? Tem toda uma criação mais rígida, aquele olhar. Então, assim, ela não pôde, ela teve que abrir mão, ela teve que fazer escolhas, então ela projetava em nós esse sucesso. E aí, quando a filha mais velha, que até aquele momento era estudiosa, era destaque, era não sei o quê, com 17 Realmente anos choca. decide casar, ela ficou muito magoada, porque ela entendeu que eu seria Tava uma desistindo. repetição, que eu não iria fazer, então ser mais nada na vida.
Mas foi interessante porque ouvir isso dela e sentir essa dor dela me motivou a não parar. Não, eu vou estudar, por que eu não posso estudar? E eu ser casada, né? Eu vou Que a continuar. gente falou lá no primeiro episódio. Caraca, Por você que não, consegue, né? por que não? Eu acho que isso também é muito individual. E tá aqui, Beth foi então, e casou, e estudou. E continuei. E assim, isso me fazia ter muito firme essa decisão. Olhar pra minha mãe e saber que ela havia projetado. Não foi algo do tipo, ai, vou fazer isso porque. Não, foi porque realmente aquilo me dava o gás que eu precisava. Então, assim, por exemplo, quando as coisas ficavam difíceis, eu pensava, ai, tem que estudar? Não, eu vou estudar. Eu vou estudar. Porque eu tinha o exemplo de alguém que queria ter feito e não conseguia. Então, assim, é por isso que eu falo, sempre em construção. Aí, Sempre meu em Deus, construção. quantas coisas pra reestruturar. Mas, enfim, aí passa-se esse tempo, né? Chegou Vai aos 21. vivenciando as situações de um relacionamento, que todos nós sabemos que A é complexidade. complexo. Sim. Hoje eu vejo, por exemplo, nossa, minhas emoções todas ainda ali em processo, eu ainda muito imatura, então assim, muitas coisas eu fui aprendendo no processo. A questão dos papéis, como eu era também muito mais nova, no início existia um olhar de como se eu fosse filha, não era tratada como uma esposa, e sim como filha, então assim, porque tinha diferença de eu idade. tive de lutar para mostrar a minha identidade. Não, eu não sou sua filha. Não fale assim comigo, não me trate assim, não. Então, assim, Vamos alinhar os papéis aqui. Vamos alinhar os papéis. Então, por isso sempre em reconstrução, sempre me buscando. É como se assim, a vida toda eu estivesse me buscando. Não, peraí. Estão falando isso sobre mim, mas eu não sou isso. Mas Não, quem eu sou? Mas quem eu sou então, né? Quem eu sou. Eu não casei para ser eu usava uma expressão, mulherzinha. Ah, pronto. A frase, a expressão voltou. Eu usei ela no primeiro episódio. Mas né? é nesse sentido, né? De que o ser mulher não é algo legal. É, Infelizmente a gente ouviu isso. Tornarmos a mulherzinha, Mulherzinha. Por isso que hoje, dentro do projeto, gente, eu faço muita questão de nos definir como ser mulher. Ah, mas vocês são o quê? Mulher. Mulher. Porque a gente cresceu com a ideia de que ser mulher era isso, mulherzinha. Como se ser mulher fosse sempre menos, sempre pouco e sempre estivesse faltando alguma coisa. Expressão. Não importa a sua escolha, o que você estivesse E a Nunca dificuldade de conciliar os papéis atribuídos a essa mulherzinha, que é uma mulher da casa, uma mulher mãe, uma mulher que cuida, e ao mesmo tempo uma mulher que vai para a sociedade. Como que eu concilio isso? Essa dificuldade, esse conflito. Exato. Então, assim, eu não queria ser essa mulherzinha, mas eu gostava de cuidar da minha casa. Eu gostava de cozinhar. Queria ser mãe, que era o que você trouxe. Queria ser mãe, mas eu queria ser a profissional, né? A ter um destaque lá fora também. Um destaque lá fora. Então, eu falo que ser mulher é muito pesado, me desculpem a palavra. É pesado. Você tem que estar a todo momento colocando coisas na balança que eu acho que para os homens, eu não sei, estou falando do meu ponto de vista de mulher, eu acho que não pesa tanto, parece que é mais natural. A sensação que a gente tem do lado de fora. Hoje eu consigo ter uma visão assim mais... Eu já pensei assim, hoje eu consigo ter uma visão mais diferente porque eu sou mãe de meninos. Quando você se torna mãe de meninos, você começa a pensar sobre essa criança, a olhar sobre pela esse peso. Perspectiva deles tem que também. ser muito forte, Pesa também, vai né? ter que sempre prover, sempre vai ter que ser o que recebe mais, porque essa sociedade tem isso. Então, assim, às vezes ele nem teve tempo de escolher o que faculdade queria fazer, porque ele já tem essa responsabilidade de ser bem-sucedido muito cedo. Provedor. Também, né? Mas eu só comecei a pensar sobre isso quando eu passei a ser mãe de meninos, porque aí você passa a pensar nesse serzinho que tá nascendo e agora, né? É um menino que tá em construção. Não era mais eu, né? Mas a nossa perspectiva do lado de cá é realmente essa, né? De que talvez seja nós um pouco menos difícil. conflituoso, não sei. Mas assim, realmente precisamos ter olhos, né? Para todos os lados. Abrir, expandir nossa visão. E aí, nossa visão. eu tô acelerando. Tô controlando aqui, não, só pra gente continuando a história. Você tá aqui nessa fase dos 25 anos, nesse conflito. Porque eu me realizei profissionalmente, né? Eu me realizei e me preenchia muito. Eu sou professora, sou formada em letras,
amo a minha profissão, amo essa área, amo trabalhar com formação de professores. Então, assim, aquilo me realizava muito. Como que eu descobri que a maternidade era algo que eu realmente queria? Quando eu comecei a entender que mesmo me sentindo realizada, ainda faltava algo. Eu ainda sentia esse vazio em mim. Não era assim, porque fulano... Não, é porque eu realmente chegava, por exemplo, às 11 horas da faculdade, que eu dava aula na universidade, e a minha casa era muito silenciosa. E eu pensava, eu queria ter uma criança para eu abraçar, eu queria ter uma criança no meu colo. Eu queria, né, ter sons nessa casa. Queria, né, isso. Então, eu percebi que mesmo estando realizada ali profissionalmente, ainda me faltava... Tinha esse buraco. Existia esse buraco. E isso foi se tornando muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande dentro de mim. Enorme. E, assim, chegou num ponto que eu não consegui mais conciliar. Era só isso, na verdade, né? Chegou um ponto que não tinha mais vida. Nada trazia nenhum sentido pra Beth. Não. Chegou um ponto que eu me lembro que a gente tentava... Vamos fazer um doutorado, Beth, porque era o sonho. Teve uma época que era o doutorado. Não, vamos fazer nada. Ela se tornou assim... Ela respirava, acordava e respirava essa busca dessa maternidade. Nada me preenchia mais. E foi um momento, digamos assim, em que realmente eu vivi uma depressão, em que realmente eu não importava. Já que eu não posso ser mãe e o resto não preenche isso que existe dentro de mim, eu não quero viver. Eu não tenho mais por que viver, né? E é aqui que vem o luto no meio disso? Foi bem nessa época. Foi na época de tentativa? 2020, começo de 2020 foi quando eu fui afastada do... Tava afastada, verdade. Eu fui laudada, né? Tive o diagnóstico, depressão, ansiedade, vários burnout, né, que era vários do trabalho, transtornos, né? ali, eu tava afastada do trabalho, que foi onde começou a pandemia. Então, e aí o teu esposo foi pelo Covid. Pelo Covid, foi uma das primeiras pessoas a contrair o vírus aqui na cidade. 2020, começo, que a gente tava em casa, tava que não, será que é verdade? A gente assistia muito na Itália, não. A gente nem tinha informações aqui, era muito... A gente não sabia o que fazer, era uma sensação de incerteza muito grande, né? Sim. Nós estávamos apavorados. Nessa época, o que acontece? A gente já estava num diagnóstico assim, ele era estéril, né? Eu tinha endometriose, mas existia a chance, mas ele era estéril. E ele queria muito que eu adotasse. Mas ao mesmo tempo que eu achava um gesto muito lindo, eu não me sentia capaz. Porque eu queria gestar. Não é porque eu não conseguia amar, eu sempre amei crianças. Porque a mulher não é só sobre o maternar. Existe o processo do gestar. E a adoção realmente, ela vai falar, vai trazer o maternar para essa mulher. Mas tem mulheres que o gestar é essencial. E eu acho importante, eu acho interessante quando a mulher consegue identificar isso. Porque ela sabe que ela não vai preencher ali. E ela prefere não fazer isso. Eu pensava muito nessa criança, porque eu pensava assim, e depois se eu engravidar? Se for diferente, eu não posso descartar, é um ser humano. Nossa, eu já vi muita história. Então, assim, eu preferia não. E isso era um motivo de conflito. Por muitas vezes eu descobri que ele tava vendo já com os lugares. Buscando, talvez. Não, eu não vou fazer isso. Porque assim, como ele sabia que ele era estéril, então pra ele era o caminho. Isso. Então assim, ao mesmo tempo que eu tinha a endometriose, as outras questões, existia a chance. Não era algo assim, você é estéril, como era o martelo que foi batido pra ele. Então isso era um motivo de conflito, mesmo que silencioso, né? Porque ele queria adotar e eu falava, não, eu não me sinto capaz. Não me sinto capaz. E como o problema dele era muito grave, a gente não conseguiria fazer por inseminação, só pela FIV, né? Pela fertilização in vitro. Que vocês não chegaram a fazer. Não, mas marcaram. A gente iniciou o processo com a doutora aqui em Sinop e foi assim, quando eu ia começar a tomar a medicação, porque a gente tem que tomar a medicação para induzir a ovulação, né? Os meus medicamentos chegaram em junho. Nesse mesmo mês ele contraiu o Covid e em 2 de julho ele faleceu. Foi muito rápido. Foi. Então foi bem nesse processo. Foi quando digamos assim, o sonho vai se realizar. Tava bem pertinho.
Aí houve essa ruptura. Aí foi onde houve mais um processo de desestruturação total. Falando de identidade, Foram 2 né? lutos, né, Beth? Era um luto pelo esposo e o luto por esse filho que tava, vamos dizer assim, 10 anos, né? E tava, vamos dizer, Quando quase. ia acontecer, Esse então conflito assim, de identidade veio foi à um tona conflito. completamente. Foi um conflito enorme. Foi um conflito. E eu acho que a parte mais conflituosa foi o meu espiritual. A minha espiritualidade. Porque eu sempre tive um relacionamento com Deus, que é a minha crença, é o que eu acredito, né? E esse momento de, 2 num momento só, como assim, né? Isso? É. Por quê? Por que tão ruim? Por que tanta maldade? Porque uma coisa é você sofrer o luto, a pessoa se foi. Outra coisa é você foi um luto e um sonho. Né? Um luto de uma morte real então, e um sonho que... E você enterra teu sonho. Assim, Naquele momento, momento. pra mim, momento é isso. Era naquele essa a momento, Era o que você tinha. era o que eu tinha, né? Naquele contexto. Porque você não consegue visualizar o depois. Quando É você incerto, ali você não É. sabe, né, o que vai Você acontecer. está vivendo aquele momento. E quando aconteceu isso, eu me perdi. Ali foi onde realmente, assim, tudo que eu sabia sobre mim Não fazia mais sentido. não cabia mais em quem eu era. Quando aconteceu isso, eu não sei. Eu fiquei, eu acho que quase 2 anos sem saber quem eu era. Porque não tinha como. Então, realmente, ali há uma desconstrução. Total. O vaso se É, quebra. eu ouso dizer assim Beth. que essa experiência da morte, ela faz isso. Você tem que reaprender a viver, né? Você tem que reaprender tudo de novo. Porque você tem um eu seu que vai junto. Vai junto. Tem um eu seu que deixa de existir. Morre, literalmente. A Beth A que outra está aqui Beth? conversando com vocês, não é aquela Beth. E eu que sou irmã, assim, eu posso dizer de verdade. Não é. Não é. Foi É como eu outra disse pra pessoa. vocês no episódio anterior. Então, literalmente, você precisa se reconstruir. Se reinventar, você precisa se redescobrir reinventar, quem sou isso. eu. A Quem nível sou de eu? identidade, né? Mesmo, inclusive. Total. Porque é o seu todo, né? E aí é o que eu falo, que pra mim foi em dobro, porque eu já tinha essa expectativa, não, vamos fazer, agora vai dar certo, eu finalmente vou viver o Porque meu dessa sonho, forma dá certo e é né? isso. Não Então, tem realmente, como dar errado, é algo manipulado pela ciência. Eu tenho esse funcionar. controle, né? E as controladoras, Vai né? acontecer agora, e quando não acontece, meu Deus, né? Bum, explode o seu mundo, você fica assim, tá aí agora. Caramba, e aí? Foram 2 anos, você se desconstrói, na verdade foi desconstruída nesse luto. E como que essa vida te... Porque nós sabemos que existe Maitê. Nós queremos saber, porque Vocês também sabem porque vocês Vocês vão chorar. ouviram. Escutaram Então, Maitê assim, chorando. né, nesse momento há um novo parceiro, Assim, há uma tentativa de reconstrução. O que eu penso hoje, o meu lema é nada é fechado. Não existe certezas, né? Não existem certezas. Por isso a gente tá sempre... Não existem certezas. Tanto em que emoção. quando acontece, é uma verdade difícil de se aceitar e de engolir. Quando acontece, você perde, não sei se com um filho talvez seja diferente, mas um companheiro ali. Falei, eu nunca mais quero isso pra minha vida. Eu tenho essa sensação. Eu nunca mais... Porque assim, nós estamos falando... Por isso que a gente não pode falar, né? Não existe certeza, cara. Nós estamos falando aqui da maternidade, mas são 10 anos de relacionamento e quem é casado sabe o que são 10 anos de relacionamento. A gente não tá falando do mar de rosas. A gente tá falando de conflitos. De você Se escolher você fala sair a nível de muitas vezes. identidade, é um constante duelo de abrir mão, de meu Deus. De agora eu não posso abrir mão. De eu vou lutar por equilíbrio, isso né? aqui, Uma busca de um de equilíbrio. Hoje é só completo. vez de ceder, amanhã é a minha e assim. E vai. de questionamento, será que eu fiz a escolha correta? Será que é isso? Inclusive, como eu me caso com uma pessoa que estava no processo de luto. Então, Pois assim, é. foi muito complicado porque constantemente eu era comparada com uma pessoa que era almejada ali. Então, assim, foi muito complicado nesse momento, quando eu caso lá no início, que eu saio de casa e eu caio nessa realidade, eu fico, meu Deus, como que... Inclusive, tá uma história bem interessante. Do perfume, Ah, eu lembro. sabe? Marina. Assim, por muitos anos eu usei o Marina, mas eu odeio o cheiro daquele perfume. Eu odeio o Marina. Eu usei também, Bourbon. porque ela Entendeu? usava. Então, assim, Você roubou da sua irmã? Não, é porque ela usava, eu usei também, Você mas escutou, né? mas agora o porquê que então, ela assim, usava o que lá? que aconteceu? Ai,
com muito tempo depois, eu comecei a puxar por que eu uso esse perfume. E aí eu lembrei, porque ela gostava do perfume. Caramba! E ele me deu e falou, inclusive falou. No casamento. No casamento, no dia do casamento. Então, assim, estamos falando de identidade. O que daquilo ali que eu vivi, que era, digamos assim, coisas que eram pedidas de mim que não era eu. Não era só você. Aí quando ela Realmente. descobriu, porque o Rafael foi pro Paraguai, a família foi pro Paraguai, trouxe o Marina pra mim, aí ela Gente, pediu os presentes. contrabando Dei aqui uma. no Não, era programa. só um. Dei o Marina pra ela. E quando ela chegou nesse processo, ela falou assim: que eu vim te devolver o Marina porque eu não gosto dele. E é onde eu falo assim, quantas das coisas que a gente tá vivendo hoje pra preencher a expectativa de alguém que não é. E isso não é você. Será que o perfume que você usa, vamos ser bem. Vamos usar uma metáfora Será aqui. que foi você que escolheu? Será que É uma escolha sua, isso é real, gente. Você gosta Isso é desse real. perfume, você gosta desse cheiro, você gosta dessa personalidade, é você de verdade? Foi você mesmo, Porque assim, nós temos a necessidade de sermos amados, não vamos ser hipócritas. desde que nascemos, Nós tá? queremos Todo ser ser humano. amados. Então, assim, Enquanto ser humano mesmo, né? Independente. E é pra mulher. todo mundo, gente, isso. Nós nascemos com essa busca incansável de sermos aceitos e amados, e tanto que nós moldamos personalidade por conta disso. Por causa do ambiente, a gente vai aprendendo a ter comportamentos que papai sorriu, mamãe bateu palminha, Exato. e a gente vai se moldando aqui. Porque assim, o que eu ouvia muito, estamos falando de identidade ainda, o que eu ouvia muito era isso, você é grossa, você tem uma personalidade difícil, você é isso, você é aquilo, Isso enquanto vai que te moldando, eu era né? comparada ali com alguém muito doce, muito gentil, e isso me doía muito, porque era o meu maior desejo ser assim e eu não conseguia ser. Eu sempre fui, a gente tem um gênio, digamos assim, mais... Ai, Né? não vou ver, né? Eu toda de rosinha Tem, aqui, sim. por favor. Nós temos um Super jeito delicados. não tão delicado. Não Mais tão doce. diretas, mais objetivas, sempre. A vida nos Minha fez mãe assim, tem muito, né? A gente tá falando de ambiente, nós crescemos numa família, já falei isso com você, muito crítica, né? Muito direta, e nós três fomos. Em que as mulheres tinham, né, esse papel de Decisão. tomar a decisão. Nós pegamos a família da minha avó, né? A minha Matriarca. avó tem esse papel, meu avô falece e ela Assume a família. ela assume. Então, as minhas tias, as mulheres da família, Elas carregavam essa doçura. elas são muito práticas. Muito práticas. Muitas de decidir, de fazer. Resultado de uma vida difícil, geralmente. Resultado de uma vida solitária, na grande maioria, Sim. né? Nós temos muitas histórias na família, Se a sim. gente fosse dividir, papel de homem, papel de mulher, as mulheres da nossa família, elas têm muito essa cabeça mais prática, mais racional. Então, assim, eu olhava e falava assim, eu queria tanto ser menininha, eu queria ser... Você tinha, assim, essa expectativa Eu de tinha, ser mais docinho, de ser mais de ser a menina doce. rosinha da fitinha no cabelo? Sim, Ai, tipo, Não se engane. Não se engane. eu sou essa menina. mas assim, hoje eu me aceito melhor. Me aceito assim, eu não sou. Minha cabeça, ela é prática. Eu sou. A gente Você falando de é enfeites, assim. por exemplo. Gente, eu sou muito prática. Eu não sou uma mulher de ficar, ai, gente, uma florzinha na Vamos minha arrumar, casa. colocar o arranjinho na casa. Gente, Não por sou incrível que pareça, eu sou. A Bianca é mais. Sempre fui. essa- Não. da mesinha posta, Nossa, né? Aí a adoro gente florzinha e entra coisinha. no assunto da maternidade, porque que eu não me sentia preparada para ser mãe de menina. Então, Mas vamos e nós lá, já aí falamos você... de novo, existe Maitê. Vamos chegar nesse Existe momento da Maitê. maternidade, né? Então você que agora tem... É uma nova Beth, né? E eu falo pra vocês que eu acompanho esse processo, é uma nova Beth. Gente, Houve uma reconstrução, uma uma nova ressignificação. Quem não conheceu a outra Beth não conhece mais. não conhece. Literalmente, eu sou uma nova pessoa. E que bom. Essa nova pessoa queria ser mãe ainda? Existia isso? Como era esse momento? Eu ouvi muito que não, hein? Eu ouvi Porque, uma... né, Então, a gente pensa, nem depois parceiro, talvez você que não eu quiser. passo esse processo, a Bianca foi mãe primeiro. E eu vi que não era bonito assim a maternidade. Não era tão Olha, romântico. Eu não fui um Não exemplo era muito romântica. bom, gente. As três Sabe aquele gravidez... momento em que você agradece pelas coisas não terem acontecido? Eu pego Sei. todo esse sofrimento que eu passei esse tempo todo e eu começo a ser grata. Porque olhando a Bianca maternar, eu vi que eu não estava pronta. Não era Então, tão- realmente, o que acontece? Eu queria ser mãe, sim. Mas o meu querer ser mãe daquela Beth, ele era muito utópico. Idealizado, Idealizado, romantizado. 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 De repente foi
o ver, né, ali a irmã tão próxima, você começou a ter uma realidade e pensou, será? E foi onde Mas de uma forma mais consciente. eu me reconstruí novamente. Foi onde, vendo ela passar todo aquele processo, eu olhei de novo pra dentro de mim e pensei, será que eu quero ser mãe mesmo? Um novo movimento. Porque eu tinha muito uma fala assim, eu quero ser mãe quando eu for rica, porque daí eu vou poder pagar várias babás e não sei o que. Então aí eu... É aquela, quero ser mãe, mas não quero a parte ruim. Eu só quero a ser parte mãe. boa. Mas eu falava assim, Deus, eu não dou conta de ficar rolando com criança no chão, não, igual a Bianca. A minha coluna nem dá pra isso. A minha coluna toda Já travada. tem uma idade. Tem uma certa idade, então assim. E quando acontece esse movimento, eu novamente volto pra dentro de mim e me pergunto, será que eu quero mesmo ser mãe? E o desejo ainda estava lá. Então é onde eu digo Era assim, real. É real. Fazia realmente parte da tua essência. Faz parte por assim de dizer. mim. E independente, todo o processo de questionamento e de desenvolvimento aí dessa identidade de ser mulher, esse desejo estava ali. Ele sempre esteve. Esteve, sempre esteve. Tanto que ele acontece. E aí você, então, encontra um novo parceiro. Nesse processo de redescoberta, em que eu me torno uma nova pessoa, agora mais simpática, mais... digamos Houve assim... uma transformação. Mais flexível. Mais flexível. Muito mais flexível, né, Bia? Eu era uma pessoa muito inflexível. Nossa, meu Deus do céu, eu era uma pessoa complicada de lidar, porque eu tinha muitas verdades prontas e, nossa, eu não suportava mudanças, eu não suportava... Se você falou comigo que era assim e você não fazia, eu já queria matar você. Então, assim, essa experiência do luto me fez ver a vida com mais leveza. Eu digo assim que eu consegui encontrar o que eu via nelas, essa liberdade. Nesse momento. Tá Essa vendo? liberdade Como não é no tempo de da ficar... gente, né, Beth? No tempo que a gente acha que... E eu me sinto reconectada com a minha menina, que é uma imagem que eu tenho de um menino andando de bicicleta, brincando. Então hoje eu me sinto mais conectada com essa imagem de liberdade, porque nesse meio tempo dessa menina para essa imagem mais austera teve questões de abuso, né? Em que, assim, digamos que a minha história ela ainda não é totalmente revelada por conta da cortina de fumaça, mas eu sei que aconteceu. Que tiveram fatos. Eu lembro alguns fatos, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes, não foi uma pessoa, foram várias pessoas. Então, assim, eu sei que eu vivi, eu sei. Tanto que quando eu casei, eu levei 3 meses para conseguir consumar, para ter uma relação, porque eu não conseguia, eu travava. Teve um sofrimento, né? Vai exatamente ali. E aí uma família que não tinha preparo nenhum pra lidar com isso. Nenhum. E quando a gente vai ao médico, a gente vai ao psicólogo, e aí fala, não, você... Porque até nisso eu tinha dúvida, porque como eu não lembrava... Será que aconteceu? Será, gente, que isso aconteceu comigo? Será que fizeram mesmo? Será que aconteceu? Então, assim, o fato de ter uma prova física ali me trouxe essa certeza de sim, aconteceu. Eu não lembro, não tenho rostos exatos, mas eu sei que aconteceu. E eu preciso trabalhar isso. Preciso tratar isso. E aí já entra no medo também de ter menina. Tudo isso vai contribuindo para o meu medo Você olha para sua própria história e fala, e se repetir tudo de novo, né? Eu acredito que seja esse movimento. Porque quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, eu me vi nesse movimento. É óbvio que ali a gente tinha um foco na doença, né? Mas eu falava assim, e se tudo que aconteceu comigo, com minhas irmãs, a questionadora do papel da mulher, falava assim, eu não quero colocar uma menina no mundo para passar tudo de novo. Então, no momento em que vocês descobrem, né, a Beth descobre, eu vou ter uma menina, um sonho realizado de ter um filho, mas ainda vem um conflito. Né? Nesse momento eu reconstruo, né? Eu passo todo esse processo do luto, de entender que aquela Beth... Porque é o luto pela pessoa, mas o luto por você também. Por quem você era. Porque você não vai mais voltar a ser aquela pessoa, não tem como. Não tem como você ser aquela pessoa. Muito mais, né? Aspectos negativos, positivos. Tudo, né? Tudo. Eu digo até que fisicamente, né? Até fisicamente você muda. Não tem como você ter a mesma visão. Então, essa nova pessoa passou todo o processo, que eu acho que isso é muito importante. Não entrar em um relacionamento sem você ter passado as fases. Porque a fase do luto, ela não tem período. São 6... Não, cada pessoa... lógico que a partir do momento que tá muito longo, já é patológico. Mas assim, tem que ser 6 meses. Tem que ser 1 ano. Não, você... Por isso o autoconhecimento é importante. Você tem que olhar pra si e pensar se você está pronto. Então,
quando eu inicio um novo relacionamento, eu sei que eu tinha vivido e que eu deixei. Você deixou, aquilo aconteceu e realmente passou. Eu, de fato, às vezes eu penso assim, nossa, será que eu não sou dura demais em pensar assim? Porque eu realmente virei a página. Eu falei assim, nossa, mas você jogou tudo fora? Não, eu sofri. Essa aqui me acompanhou. Eu sofri o que eu tinha que sofrer. Eu chorei o que eu tinha que chorar. Viveu, se permitiu Eu e vivi. acabou. E há de tempo pra fato, tudo, né? De Há fato, realmente vivi tempo pra o tudo. luto. Então, assim, quando eu recomeço, porque depois de um tempo, realmente, no começo você fala, não, eu não quero, Deus que me livre. Mas depois de um tempo, você começa, essa nova pessoa, a olhar para a possibilidade. Se sentir só. Se sente sozinha e como no meu caso, que sempre quis uma família, sempre quis filhos, isso é Esse desejo latente. estava Isso ali aqui que ela tá ainda. falando é um processo de viuvez e ainda mais de uma jovem viúva. A Beth tinha 28 anos quando ficou viúva. Então existe uma solidão na viuvez ali que eu lembro. E eu né, gostaria de deixar assim, um ponto importante, que é a sociedade erra em querer te apressar, principalmente se você é jovem. Porque as pessoas acham que o consolo é, casa novamente. com outra pessoa. Logo você encontra outra pessoa. Você precisa casar. Não, você precisa Uma se resolver. cobrança. Você precisa viver o seu luto. Se curar. Porque se você é jovem, eles acham que você imediatamente precisa colocar alguém no lugar. Preencher um buraco, Como né? se as pessoas fossem Substituir. peças sei lá, de um dominó. Estragou um, coloca a outra. Cara, uma cobrança social. Uma cobrança muito grande. Eu ouvia muito isso. Você precisa sair, você precisa conhecer pessoas, você precisa se relacionar. Não. E você não precisa nada. Você precisa realmente dar tempo ao tempo, vai. Você Vamos precisa dizer assim. viver o seu luto. Você precisa viver... Porque o término também é um luto. Não só a morte, né? O divórcio. Então, assim, eu aprendi isso. Dei o meu tempo e quando eu começo um novo relacionamento... aí eu tava nessa fase de, meu Deus, será que eu quero mesmo ser mãe? Meu Jesus, será que é isso mesmo? Eu ainda estava me questionando por conta do que eu vivi com ela, né? Que eu vi ela vivendo a maternidade. E aí eu descobri que realmente esse desejo estava lá ainda. E logo eu engravidei. E, gente, falar bem a verdade pra vocês, eu nunca tinha tido dúvidas. Todas as vezes que eu me via sendo mãe, eu me via como um menino. Cara, Tinha nomes, tinha nome de meninos, Não, eu tinha era opções. só meninos. Eu sonhava, eu me via como um menino nos meus braços. Tipo assim, você quer ser mãe? Sim, automaticamente sim, um menino no meu braço. Não tinha nenhuma não tinha, assim, uma... Não. Tá, você fez a revelação? Não, Tem esse ela não momento pra esperou. Ela não esperou. Eu lembro desse dia. Chegou na minha casa e eu falei, cara, mas qual que é o problema? Porque depois que você perde um filho, você entra num movimento assim, meu Deus, o que vier é uma bênção. Você entra nesse movimento, tanto que depois os meninos... E aí eu falava assim, mas por que você tá nesse movimento? Um filho é uma bênção, não importa ser menino ou ser menina. E é até ela entrar, né? Porque ela foi viver um processo, né, Foi velho? outro processo. Aí você lembra o que você fez antes do tempo? Eu fui fazer exame, aquele de sangue Sexagem. pra ver. 8 semanas, acho que você Tava tinha. bem recente, o que eu tinha que saber. Mas sofria, Tinha assim. que ter certeza desse menino. Tinha que ter, confirmar. E aí, minha Deus. querida? Na hora que veio o resultado. Na hora que o resultado veio... Uma menina, ainda é menina. E ainda é Ela menina? chorava, ela falava assim, eu não sei cuidar de menina. Mas tu Porque sabe, aí tu já foi mãe veio antes, por acaso? Tu já cuidou de alguém, por acaso? Tu já cuidou de alguma criança? A mulher falava, Bianca, eu não sei ser mãe de menino, não sei ser frufuzinho, não sei se essas coisas. Um outro questionamento, porque aí, olha, vem a realização de um sonho, você engravidou naturalmente, né? Depois naturalmente. de todo desse novo parceiro. Literalmente um milagre, assim, então, pela medicina, né? E apesar do movimento de realização de um sonho, Ainda vem tinha. esse questionamento, porque... E foi forte, uma né? máquina. Foi mais forte do que... realmente, você olhando assim, nossa, mas você passou esse tempo todo sofrendo por apenas querer ser mãe, aí quando engravida veio de graça, mas não foi por querer, Pra você foi ver algo... como realmente individual. Quando É a gente vida de engravida, cada Quando a mulher. gente engravida, é como se a gente estivesse gestando a nós mesmos de novo. A gente volta no nosso processo de infância todinho. E era exatamente esse movimento, né? Tanto que a gente viveu um processo de você grávida, de lembrar de você criança, das suas relações com o pai, com mãe. E eu também pensei, não sei se você passou esses momentos grávidas, de se ver de novo, como se você estivesse sendo gestada de novo durante a sim. gestação do seu filho.
Sim, e eu acho que nesse momento, é porque assim, ó, eu entendo que quando a gente tá gestando, desde o começo, assim, Tô vendo a hora aqui, meninas. a gente começa a olhar pra nossa mãe de um jeito diferente. Sim. Então você começa a pensar, um dia eu estive ali, ela estava dia minha sentindo mãe coisas fez isso. parecidas com o que eu tô sentindo. Questionando coisas que eu estou questionando. Porque é o que a gente falou aqui antes, até sobre o choro do bebê. A gente começa a se conectar enquanto mulheres mães, né? Então a gente tem isso É uma muito nova natural fase, do né? universo feminino, né? De nós fazermos esse E aí? Como é que você encarou esse momento do é uma menina? Você aceita? Quando Não você tinha o que aceita, fazer, né? Pra ser bem sincera. Porque eu realmente não tinha mais o que fazer, não tinha Realmente, mais. esse foi o Não processo. tinha mais o que fazer. E agora eu vou ter que aprender. Não, então, foi semana. assim. Eu tive que olhar pra mim mesma e me questionar por que eu não queria uma menina, sendo eu menina, sendo eu mulher, né? Então, assim, todas as dores de ser mulher vêm à tona. Exatamente assim, poxa, mas eu vou colocar mais alguém no mundo pra sofrer, porque E é certeza, né? Tipo assim, você tem uma certeza, você fala, vai passar. vai passar, e é sofrido ser mulher, infelizmente, essa é uma frase real, é sofrido ser mulher, meu Deus. Tipo assim, será que eu vou ser capaz de preparar esse ser, essa menina, pra ser mulher? pra ser uma mulher e, digamos assim, não sofrer tanto, aprender a se aceitar a sua identidade, saber se movimentar nesse mundo louco que a gente tá vivendo, de que você precisa definir o seu... porque assim, eu acho que a maior questão enquanto mulher foi a feminilidade. Você não se sentia? Não, nunca me senti. Feminina suficiente, vai. Eu não me senti assim. E Porque a mulher é delicada, porque a mulher. E eu não era, eu nunca fui. Eu não, E hoje? não tinha esse jeito. Você Ainda não ainda sou. não é. Mas na verdade. Sendo eu bem acredito que tá sincera, tudo aí. bem. É porque é o que eu falo, não existe um jeito certo de ser mulher, existe um jeito particular de cada mulher. Exato. Que é o Então que a gente... existe o ser mulher Beth, que é único, É o ser mulher Juliana, que é único, o É. ser mulher Bianca, que é único, o seu ser mulher, que é único, e não tem como existir um padrão, porque são pessoas E completamente a gente diferentes. precisa. Nós estávamos falando da questão da maquiagem, que eu odeio maquiagem. Antes. Gente, Eu não gosto, eu acho uma perda de tempo. pra você não Para faz mim, sentido. por quê? Porque eu sou uma pessoa prática. Eu penso, poxa, mas 1 hora, 40 minutos eu podia estar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo Mas isso. olha, eu posso fazer um contraponto só porque eu te conheço de nível de intimidade? Unhas, vocês não vão me ver Exato. esmaltada. E a Beth, desde muito novinha, pra ela é muito importante esmaltar. Porque, por algum motivo, Por algum motivo pessoal na vida dela. dela, Essa é a minha vaidade, essa é a minha feminilidade. Pronto. Então, Tá aqui. assim, quando eu cheguei a essa conclusão, a esse entendimento, a Bianca, por exemplo, eu não posso sair na rua sem um rímel, eu ficava olhando pra casa. Ela tem esse movimento mesmo. eu falo que eu tenho cara de doente. Não, E eu tenho com as unhas, então, assim, eu sou mulher. Porque, Então- porque eu aceito que se questione, você não é mulher porque você não Por conta de uma decisão tão mulher. simples. Entendeu? Então eu sou mulher e eu preciso afirmar isso hoje como mãe para que eu olhe para minha filha e saiba, eu sou mulher e eu vou criar você como mulher para ser a mulher que você é. Que você é. Então eu arriscaria dizer que até a gente tinha como pergunta aqui, né, pra ela olhar na terceira, e se você pudesse escolher quem você seria? Eu arrisco dizer, cara, que você seria quem você é. Porque você, hoje, depois dessa história, consegue entender Sim. que você é uma Essa mulher é a única sua, e esse essa é o a sua ser versão mulher. É em Que é o que construção, você mas quer. Exato, porque nós falamos sobre isso. Eu acho que Um processo eterno. é um processo eterno, porque isso constitui a nossa história enquanto nós Sim. estivermos aqui, né? E eu acho que você se encontra muito hoje e seria você. eu sei. Você seria quem? Eu né? seria Aê. Eu seria eu mesma. Sim, eu penso. É interessante porque quando eu estava no processo de terapia, um dia eu questionei isso com a minha terapeuta. Mas ela falou: você não vai ser assim, você não vai viver isso. Porque 1 hora, por mais que você passe uma fase, você se sinta perdida, 1 hora vem à tona quem você é, uma essência. A essência não muda, não se Está em perde. você. 1 hora você volta a ser quem você é realmente de fato. É essa Entendeu? essência que é inabalável. A gente traz muita palavra inabalável porque essa essência não se abala. Mesmo que às vezes o nosso emocional, o nosso foco, os nossos processos fiquem conturbados, essa essência ela permanece. E para encerrar, Beth, a sua história, queria muito que você deixasse uma mensagem inspiradora para quem você ainda vai se tornar nesse processo de construção
e para mulheres que estão te ouvindo e estão aqui conosco nesse encontro, para que elas também se inspirem. E a gente vai encerrar com essa mensagem sua. Você pode olhar para essa câmera. Hoje Ai, sendo gente. quem é, sabendo quem você é, lógico, em construção, mas assim, você mesmo disse, né? Não seria Olhando para diferente. toda a sua história, né? Qual que é a mensagem de inspiração que você deixa para você mesmo do futuro e para essas mulheres? A minha mensagem, pra mim mesmo, eu acho que eu vou direcionar, né? Pra eu ver depois, e que ao mesmo tempo certeza, eu falo com com as certeza. mulheres. Vou voltar na Fênix. Ressurja das cinzas quantas vezes forem necessárias. Mas não esqueça a sua essência. Porque a Fênix, ela é a Fênix. Mas sempre uma nova. Mas Ela não deixa pode de ser Fênix. Ela pode ressignificar. Então, assim, a vida pode ser ressignificada. Nada é acabado. Mas existe uma essência dentro de você que vai estar com você em todos aqueles momentos. Você precisa amar isso. Que é o que eu disse. Mas eu não sou assim... Não sei se um dia eu vou ser feminina, como dizem, como me ensinaram. Mas eu sou mulher. E eu sou essa mulher. E eu amo essa mulher. E não é demagogia. Eu saio sem a minha maquiagem e eu me amo assim. Eu me amo, né? Por mais que a sociedade diga que não. E chegamos ao fim de mais um episódio. E fica essa mensagem pra você, mulher. Seja você. Aqui tá nessa almofada, ó. Por você e para você. Se inscreva no nosso canal, né, Juliana? Nas nossas redes sociais. Também. Como que é? @ Em ponto frente a mim, em @projeto gente, inabalável.mente. Siga a gente lá. Toda sexta-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente com uma convidada maravilhosa, compartilhando com vocês história inspiradora. Como da Beth. Obrigada, Beth. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar essa história com a gente, a sua história. E que você seja sempre essa mulher que sabe quem é, que se ressignifique quantas vezes forem necessárias, né? Não é porque, olha, era uma menina, tá aqui uma super mulher. Que seja assim com vocês também. E é Beijo. isso. Tchau, tchau.